Tive uma base evangélica no meu tratamento, que são os meus princípios, os meus valores. Eu sei que a medicina, alguns profissionais, eles são muito céticos, né, com relação a essa questão espiritual. Mas foi algo que mudou a minha vida e foi uma estratégia que Deus me deu ali, que eu não preciso nem ter essa abordagem direto com a pessoa, né? Jesus Cristo, quando veio no mundo, ele treina 12 discípulos e fala, cara, sejam minhas testemunhas até os confins da terra. Ele fala, cara, conta o que aconteceu na vida de vocês, que isso vai liberar um espírito profético e as outras pessoas vão entender, né, o que você passou. Ele falou, cara, se ele foi curado, eu também posso ser. Se ele passou por isso, também posso ser. Então, eu fiquei nesse dilema alguns anos na minha vida, porque eu falava muito dessa situação, mas eu tinha uma visão, como é que fala? Negativa da parada. Eu tinha um olhar de vítima, sabe? Pô, cara, o sistema é cruel, cara, eu quebrei, pá, cara, não sei o que, é a Dilma, é isso, é aquilo, é aquilo. E aí depois eu fui entender, cara, a forma com que eu falava destruía ainda mais as pessoas. E aí quando eu comecei a falar com assim, cara, o que eu tô vivendo hoje é lucro, porque eu já tive na beira da morte, eu já tive numa situação onde eu achava que não tinha saída, não tinha uma luz no fim do túnel, e hoje eu vejo o que Deus queria fazer através dessa... Quando eu começo a contar isso, no roda de amigo, nos meus vídeos, na minha internet, eu tenho muita responsabilidade de falar sobre isso. Cara, eu tenho chuvas de comentário. Aí daqui a pouco as pessoas esperam você sair, daqui a pouco fala assim, pô, meu irmão, aquilo que tu falou lá, eu tô assim. E é a hora que eu abraço. Eu sempre tive muita confidencialidade. Essa semana eu tive mais um comentário num vídeo meu no Instagram, o cara falou assim, ó, esse cara tirou a arma da minha cabeça quando ninguém nem sabia o que eu ia fazer. Que bacana. Então, assim, é uma dica que eu dou pra minha audiência, sempre contar de uma forma vencedora. Tipo assim, cara, existe sim uma luz no fim do túnel, a dor que você tá sentindo, eu senti e venci, e tem solução sim. Isso, né? Perfeito. E eu acho que isso foi uma estratégia que eu adotei que tem dado muito certo. E graças a Deus, cara, Deus tem usado muito essa história aí para poder trazer muita gente. Isso acho que dá um link importante, porque a gente tem fatores de risco e de proteção. Sim. Eu citei os dois principais fatores de risco aqui, tentativa prévia, né, e a presença de algum transtorno mental, principalmente quando não tratado, quando não gerenciado. E eu tenho fatores de proteção. Eu vou tentar correlacionar a religião como uma espiritualidade. Sim. Que independente de onde vem essa espiritualidade... Não, né? A busca a Deus. Não importa o caminho. A espiritualidade é um fator protetor. E aí até no empreendedorismo ele fala que você tem que ter fé. Exatamente. Acabou. E aí quando eu trago a espiritualidade para dentro do tratamento, eu trago uma maior proteção e aumento a probabilidade de salvar vidas também. Então a espiritualidade é importante e ela faz parte dentro de um conceito, de uma área nova, que não é tão nova dentro da saúde mental, que é a psicologia do estilo de vida ou a psiquiatria do estilo de vida. Como a espiritualidade melhora o relacionamento entre as pessoas e melhora esse grupo de apoio para que esse apoio em rede faça com que as pessoas possam enfrentar os problemas de forma melhor, né? Então a espiritualidade é fundamental. Eu acho que também a gente não pode deixar de citar aqui, porque tem pessoas que vão estar com o que você passou, ou vão se identificar com coisas que a gente citou aqui dos red flags, como eu procurar por ajuda, né? Isso é fundamental. Existe uma estratégia que é gratuita, que faz parte de uma estratégia do governo mesmo, que é o telefone 188, que é o Centro de Valorização da Vida. A qualquer momento, 24 horas, vai ter alguém para acolher. E usar isso que eu estou falando, que é a escuta empática ativa, né? Que eu vou escutar ativamente, às vezes eu vou validar, a pessoa vai falar, olha, eu entendo o que você está falando. Eu sei que é difícil. E com a linguagem clara e com um tom claro, vai tentar um primeiro gerenciamento. Além do 188, a ajuda de um profissional da área da saúde. Então, eu posso ter um psicólogo, um psiquiatra, uma unidade de saúde próximo da residência da pessoa. Aí volta a questão da espiritualidade, os grandes líderes daquela comunidade, eles têm uma formação em saúde mental, uma coisa imensa e que ajudam a gerenciar inicialmente essas situações e que também podem ser uma pessoa link para encaminhar para o tratamento. Então,
188, procurar ajuda de um profissional hoje com os atendimentos online. Isso democratizou, eu vou dar mais uma pessoa aqui que pode ser fundamental num relacionamento, o seu parceiro. Exatamente. Porque, na maioria das vezes, os homens que estão passando por essa situação, eles preservam para proteger a sua família, eles não contam para suas esposas. E a maioria deles começam a ter subterfúgio, eu não sei qual a palavra exata. Eu, por exemplo, entrava num hiperativismo de trabalho. Eu queria trabalhar 14, 16 horas por dia para compensar aquele vazio que estava dentro do meu peito, aquela parada que eu não conseguia resolver. Então, pode ser mais um sinal. E o papel da esposa dentro do casamento? Como ela pode olhar ali no marido e ver, ou o marido olhar na mulher e ver esses sinais? A gente tem que pensar que isso também entra de um fator de proteção. A gente falou da espiritualidade, mas um bom suporte de família, laço social bem estabelecidos, presença de filhos. O quanto que isso protege. Então, se eu tenho um ambiente familiar bem estruturado, é essencial que esse diálogo aconteça. Às vezes, por características culturais, dependendo da região, o nosso país talvez culturalmente tenha um pouco isso, às vezes o homem ele quer esconder alguns dos seus sentimentos. Se a gente pensar especificamente no comportamento suicida, as mulheres tentam mais, mas os homens, eles têm um índice maior de morte por suicídio, são normalmente tentativas graves, de métodos graves. E aí esse suporte de família é algo essencial, porque isso protege. Os filhos protegem, então sempre lembrar dos filhos, né? A gente nunca pode esquecer que quando alguém morre por suicídio, inicialmente achava-se que 6 a 8 pessoas estariam impactadas o resto de suas vidas, pessoas que estavam ao redor daquele que morreu por suicídio. Hoje, sabe-se que esse número é muito maior. Tem estudos que mostram que mais de 100 pessoas são impactadas direta e indiretamente, que é o que a gente chama de sobreviventes enlutados. São aqueles que conviviam com aquela pessoa que infelizmente morreu pelo suicídio. E essas pessoas sofrem muito. E elas também precisam de ajuda. É essa estratégia de ajuda para quem fica, que também é uma estratégia de prevenção de novos suicídios, a gente chama de pós-venção. A dor, né? Porque às vezes a gente está falando de red flags, alguém que infelizmente perdeu um ente pelo suicídio, ele pode falar, poxa, eu escutei essa frase aquela vez. E como que eu vou reagir com isso? É uma dor que fica, né? Então a gente precisa gerenciar esses sentimentos, e as estratégias de pós-venção permitem isso também. Eu fiz o meu primeiro vídeo que viralizou no YouTube, isso eu tô falando de uns 20 anos atrás, não, 20 anos não, uns 12 anos atrás, 13 anos atrás, foi justamente falando sobre isso, só que numa linguagem evangélica.